Fala pessoal, tudo bom? Hoje a gente está aqui com a Lúcia Rosenberg, psicoterapeuta junguiana, autora de um livro. Ela vai contar um pouquinho para vocês sobre esse livro que ela publicou em 2009. Ela também tem a graduação em psicologia e mestrado também na mesma área fora do país. E a gente vai falar um pouquinho aqui das relações familiares e como que elas podem influenciar, né, nos transtornos mentais. Ela vai trazer um pouquinho da visão dela, tentando agregar como que a família pode ajudar na promoção de saúde e bem-estar dentro de casa. Então, Lúcia, queria te passar a palavra, pedindo para você contar brevemente um pouco da sua trajetória. Eu sei que já te apresentei aqui, mas a gente quer saber um pouquinho mais também do seu livro e de como é também a sua abordagem como psicoterapeuta atualmente. Então, vamos lá. Primeiro, olá todo mundo. Obrigada, Bárbara, pelo convite. É sempre bom a gente poder espalhar boas sementes, né? E eu acho que cuidar da saúde mental é uma semente e tanto, vai dar excelentes frutos. Eu torço por isso. Então, sim, eu me formei pela PUC em 83 e fui embora para Nova York fazer um mestrado. Fiquei ali fazendo um mestrado em psicologia clínica junguiana. Encontrei o trabalho do James Hillman, me apaixonei. Ele é um neo-junguiano, ele é fundador da Escola de Psicologia Arquetípica. Então eu mergulhei muito nos estudos do Hillman, voltei para o Brasil, traduzi livros dele junto com Gustavo Barcelos e, enfim, não enveredei pela carreira acadêmica porque comecei a parir filho. Na verdade, o Cordão Mágico, um livro que eu escrevi, chama Cordão Mágico, Histórias de Mãe e Filhos. É um relato verdadeiro, delicado e sincero dessa jornada incrível que é a maternidade, que é a criação de uma família, e assim, um ninho de saúde mental, né? Ou de doença mental. Há 30 anos, há mais de 30 anos eu abri o consultório, desde 86. Eu fico ali sentadinha, ouvindo com atenção e tentando falar com clareza. Esse é o meu bordão, né? Então, acho que essa é a minha bagagem, né? É a mãe que eu sou, a terapeuta que eu sou. Eu apresentei um TEDx, eu não lembro que ano foi aquilo, mas tá lá nos YouTubes, um TEDx sobre, que chama Em Busca da Intimidade Familiar. Porque eu acho que a coisa legal do meu livro é que ele revela a verdade da vida que nós criamos, que é uma família unida, íntima, amiga, amorosa. Então, eu acho que é por aí que eu posso falar. Muito bom. Eu tive o privilégio de assistir seu TED antes da nossa conversa e, de fato, foi muito inspirador ouvir sobre essa perspectiva, né, da intimidade familiar. E a gente que tem aí diversas dificuldades, né, como sociedade, de ter boas relações dentro de casa. Acho que esse momento de quarentena nos impõe, em muitos casos, né, a necessidade da gente conviver mais com quem está dentro da nossa casa, e a gente está vendo aí que os desafios eles se despontam. Eu queria aproveitar então e te fazer uma pergunta, que é como as nossas relações familiares, né, como que dentro de casa, né, essas relações que a gente tem acabam moldando a nossa saúde física ou mental? Olha, como a casa é o começo, né? Se você vem de um lar amoroso, harmônico, humorado, com o erotismo, o erotismo na vida, o prazer da comida, o prazer do encontro com os amigos, o prazer da brincadeira com as crianças, o prazer da interação com as crianças, a pergunta feita com interesse, a resposta escutada com atenção, você vai criar um lar feliz. Agora, em tempos de quarentena, as famílias que desenvolveram intimidade, convivem com muito mais prazer.
do que as famílias que mal se conhecem. Imagine o que é você estar fechada numa casa sem os seus pais saberem o que você gosta, com quem você anda, quais são os seus valores, porque quando o valor da família é imposto de um jeito engessado, as diferenças dos filhos, aquilo que para eles não é tão importante, ou algo importante para eles que não é valorizado pela família, não tem lugar. Só tem lugar para a manutenção daquele modelo. Então, fazem aquela cara de paisagem, ou fone no ouvido, tela na frente, e ficam se protegendo do confronto com a família, porque é um confronto, não é uma interação. Então, eu acho que as casas que conseguem viver o prazer de conhecer cada filho, porque os filhos são pessoas que você não conhece, não sabe o que vai ser. Eles não são projetos seus que você vai botar em prática. Eles são sementes de árvores, eles vêm com o seu potencial de ser-se. E as casas que acolhem isso e regam e dão a essas plantas o espaço necessário para a luz, a água necessária para a vida, os nutrientes necessários para o crescimento daquilo que eles são, para eles se tornarem quem eles são, sendo nietzschiana, né? São casas muito mais felizes e geram pessoas felizes, confiantes, seguras. Legal. Deixa eu já emendar então nessa pergunta e complementar. Você falou muito sobre a importância tanto da escuta ativa, né, da escuta com atenção, quanto das perguntas, né? Então a gente costuma ouvir que a gente precisa ser empático, saber escutar, saber se colocar no lugar do outro, isso não só nas relações familiares, mas aí você traz um elemento que para mim é novo e foi isso que me chamou muita atenção no seu TEDx, né? Que é da pergunta curiosa, da pergunta atenta também. Você poderia comentar por que você acha que isso é importante na criação de boas relações familiares? Bárbara, assim, queira conhecer seus filhos. Não pretenda sabê-los só porque você gerou, gestou, pariu e alimentou. Esse é o seu papel de mãe. Vamos tentar despir os papéis e nos revelar como essência de pessoas. Então, você como pessoa ter a genuína curiosidade de saber, e aí, filha, como foi seu dia? É diferente daquela pergunta, e aí, como foi na escola? Na hora do jantar, que nem quer ouvir a resposta. É uma generalidade, não é uma genuinidade. Então, eu acho que muitas famílias, muitos pais e muitos casais têm essa arrogância de afirmar o outro, de mostrar para o outro como o outro é. É lógico, nós somos sim espelhos de pontos cegos daqueles que amamos. Existe isso. Mas eu recomendo sempre a pergunta. Queira saber como é o outro. Essa coisa de dizer, eu nunca imaginei que você fosse responder isso. Quem mandou imaginar? Pergunta, nossa, que surpresa, ou que susto. O que te leva a pensar assim? Por que você enxerga assim? Que caminho você fez para chegar aqui? Eu sou muito contra as certezas absolutas. Eu acho que nada é absoluto. Acho que tudo é relativo. E a nossa certeza também é relativa às perguntas que você faz. E na questão do relacionamento, né? Quando você pergunta, você mostra um interesse sobre o outro. E sentir o interesse de quem você ama sobre você é muito legal. Porque o que você quer é poder se revelar para quem você ama. Claro que tem por trás disso uma palavra-chave, que para mim é aceitação. Quando você pergunta com interesse e escuta com atenção, você está conhecendo aquele outro
Você está enxergando aquele outro. Não projetando o outro, enxergando o outro. E para mim esse é o novo paradigma amoroso, é eu te vejo. Quando uma pergunta é feita para o filho, o coração do filho cresce, porque ele quer saber. Ele não está inquirindo, ele não está investigando, ele não está duvidando, ele está querendo saber de mim. E quer saber, eu digo mais, conte para os seus filhos quem você é, que pessoa você é, que jovem você foi, que lutas você travou, que regras você transgrediu, em nome do quê? E que consequências isso teve? Esses meninos precisam saber que um dia vocês também tiveram questionamentos, angústias, inseguranças, raivas, que talvez vocês tenham desobedecido, que talvez o pai tenha errado. O pai errou, o pai traiu, o pai sofreu, o pai existiu enquanto pessoa e não só é o ditador da regra, o cobrador da nota, o pagador das contas. Então, dispam-se dos papéis, revelem-se como pessoas. Não tenham medo de ser amigo dos filhos. Existe esse tabu, né? Não pode ser amigo de filho. É lógico, não é para você sair com a galera. Mas eu estou chamando do amigo aquele depositário da confiança. Eu estou chamando de amigo aquele para quem você vai contar um problema que você está tendo, um erro que você cometeu. E agora o que eu faço? E agora como eu endereço? E agora como eu encaminho? E agora como eu me viro com a minha vergonha e meu constrangimento? E não mais um papel, é uma pessoa. E eu acho que essas relações mais verdadeiras inspiram e instalam força. Porque eu sou quem eu sou e sou aceito como eu sou. Eu sou visto como eu sou. Eu não preciso ser perfeito e eu não preciso ser sapatinho de cristal que foi inventado e encaixa naquele pé. Eu sou quem eu sou e eu caibo. Muito bom, Lúcia. Eu adorei ouvir mais. E aí eu fiquei pensando aqui, né, num recorte específico. Você falou muito dessa importância do perguntar, escutar genuinamente, compartilhar essa intimidade com sinceridade, né, entre aí mãe, pai e filho. E aí eu te trago uma pergunta que é: como pais e mães que têm menos tempo, né? Porque a gente ouve muito, mas eu tô na correria também, eu chego em casa, quando a gente tá falando de pais com crianças pequenas, e tem muita gente que vai criticar que o pai ou a mãe deu o tablet na mão da criança, ligou a TV porque queria fazer o jantar. Então a gente sabe que quando a gente coloca isso na vida cotidiana, tem desafios do cotidiano que nos dificultam a gente conseguir ter esses diálogos de qualidade. Então, se você pudesse talvez trazer dicas, né, de como pais e mães, né, podem no meio dessa correria diária parar um pouquinho, que não seja na quarentena, porque na quarentena a gente de fato está com tempos redimensionados, mas como na vida cotidiana a gente consegue parar e de fato exercitar essa atenção e essa verdade com os filhos? Olha, claro, eu estou sem nenhum juízo de valor, né, mas eu acho que gerar filhos e cuidar da formação de caráter, cuidar da segurança básica, da confiança, da autoestima, é difícil. E é um compromisso, é um verdadeiro projeto de vida, filho. Então, eu recomendo que a família crie uma dinâmica em que haja um ponto de encontro. Pode ser a hora do jantar. Onde aí a gente vai contar do dia e vai fazer as perguntas e um vai ouvir do outro, e é um momento em que você pode mostrar o valor de um irmão para o outro discretamente, sem falar, olha o seu irmão, que beleza, não é isso, né? Mas quando você ri de uma piada de quando você
lida com a dificuldade do outro, os irmãos estão olhando. Essa atenção é convergida, né? Então, eu acho que ter uma refeição diária a todo mundo é legal. Eu acho que o final de semana deveria contemplar momentos familiares gostosos, de jogos, de brincadeira, de vamos para o cinema, de vamos fazer comida juntos, de vamos fazer o jogo no jardim, um passeio. Eu recomendo viagens. Eu acho que viajar com o filho, principalmente quando você está no cultivo da intimidade, a viagem é uma delícia. Eu recomendo brincar, jogar com os filhos. Isso é de uma importância enorme, assim, para mim é um capítulo. Porque é claro que a gente, para criar filho, tem uma assimetria. A gente é maior, a gente é mais velho, a gente é o responsável. Os filhos precisam dessa assimetria, eles ficam seguros, sabendo que tem alguém olhando, cuidando. Mas na hora que a gente brinca, essa assimetria se dissolve e às vezes se altera, ela troca. Porque é a mãe que não sabe mexer naquele joystick, a mãe que é desajeitada nos gestos, é o pai que não conhece a regra do jogo, é o filho que está ensinando. Então, numa brincadeira, nós ficamos todos mais iguais e isso é muito gostoso. Eu acho que existe, além disso, um componente muito fundamental no brincar com os filhos, que é ensinar a criança a perder sem se humilhar e a ganhar sem arrogância. Eu acho isso uma premissa de caráter muito importante e que está nas nossas mãos. E acho que quanto mais pequenos momentos de interação, de alegria, de riso, de humor... Poxa vida, os pais têm isso com os amigos, né? Por que não vai ter com os filhos? Quanto mais a gente puder colecionar esses momentos, mais a gente vai estar cultivando e semeando a intimidade. Eu inventei uma coisa com os meus filhos. Eu me separei do pai deles quando o mais velho tinha 6 anos. Então, eu passei muito tempo só eu e eles. O que eu confesso, por um lado, ajuda muito na intimidade, porque eu não me dividia, né? Mas eu inventei uma coisa que chamava Honey Mom, lua de mãe. Uma vez por ano, saía só eu e meus filhos. Não tinha namorado, não tinha amigos, não tinha babá, éramos nós 4. E ali eu estava para eles. O programa era deles, a câmera estava na mão deles, as prioridades eram deles, e era muito gostoso. Tão gostoso que passou a ser uma demanda deles. E agora eu tenho filhos adultos, né? Eu tenho filhos na casa dos 30 anos. E sempre que podemos, nós fazemos nossa honeymoon. Já fomos para Inhotim, e ano passado nós fizemos uma honeymoon estendida aos amores de cada um, e pela primeira vez nós viajamos com os parceiros, todo mundo. E foi muito gostoso. A família está crescendo e a intimidade também. Muito gostoso, Lúcia. Agradeço por também compartilhar um pouquinho dessa sua experiência aí como mãe com seus filhos e trazer essas dicas, né? Eu queria falar mais uma coisa. Lá nas dicas, é raro eu me dar o direito de dar dica, né? Eu falei de momentos especiais, mas eu acho que eu recomendo aquele olhar atento para quando o filho, a filha, chega um pouquinho mais sombreado, sabe? Mais acabrunhado, assim, um pouquinho mais fosco. Saber chegar, não é assim, é que você tem, hein? Porque não vai vir nada. Ih, tá irritado? O que foi, hein? Não vai vir nada. Mas saber chegar de ladinho, assim, e falar, tá tudo bem, filho? Aconteceu alguma coisa? No carinho, no interesse, não na invasão. Eu acho que isso também colabora muito na intimidade, sabe?
e o respeito pelo não querer. Ai, mãe, tô chateada, não quero falar, quero ficar sozinha, sai daqui. Sai, amiga, sai daqui. Porque às vezes a pessoa precisa ficar sozinha. Então não abuse da autoridade, porque a intimidade tem mão dupla. Você quer que o seu filho seja íntimo, seja íntima do seu filho. Respeito também tem mão dupla. Não é me respeita porque eu sou sua mãe. O filho também precisa de respeito. E o respeito pelo quero ficar sozinho, não quero falar, também precisa ter lugar. A gente não adquire respeito só com a idade, né? O bebê precisa ser respeitado. Pronto. Legal, muito bom. É muito legal você trazer também esse ponto, né, de saber olhar, enxergar de alguma forma e respeitar quando alguém na família chega com o humor desanimado, sombreada, como você trouxe, né? E aí, tentando conectar com a pergunta que a gente trouxe lá no início, né, de como essas relações familiares podem promover a saúde mental ou saúde física de alguma forma, né? Então, me fez pensar especialmente sobre a faixa etária dos adolescentes, né, que a gente sabe aí que eu acho que você como mãe, eu ainda não sou mãe, mas deve saber muito bem quais são os desafios que essa fase traz. E quando a gente olha para os dados, né, sobre prevalência de transtornos mentais no Brasil e no mundo, a gente tem dados que mostram que jovens, especialmente os mais jovens ainda, os adolescentes, né, eles têm tendências a desenvolver algum transtorno relacionado a algum trauma na infância ou relacionado a traumas constituídos dentro de casa. Então eu te trago, assim, se você pudesse comentar para a gente, Lúcia, como que os pais, né, e aí pai, mãe e outros membros da família podem ajudar, né, nessa construção da intimidade, dessa boa relação? Como eles podem ajudar e estar com essa orelha em pé e mais atentos para algum sinal, né, de desânimo que isso pode eventualmente desembocar em algum transtorno mental? E especificamente falando sobre o ambiente escolar, né? A gente sabe aí, né, que os dados mostram que os adolescentes, eles desenvolvem transtornos mentais porque eles são muito cobrados pelo ambiente social da escola. Não falando especificamente do desempenho escolar, mas pelo amiguinho, pelos padrões que são impostos, né? O tal do bullying que eu já tenho falado. E qual que é o papel da família e como, com essas relações familiares mais bem constituídas e com profundidade, a gente pode diagnosticar ou enxergar lá atrás antes de desenvolver esse transtorno? Então, olha, o bullying só ganhou nome. Mas a crueldade infantil, juvenil, a hostilidade com alguns colegas, ou o gordinho, ou a feinha, ou o mais desajeitado, ou o dentuço, sempre existiu. A diferença é que agora se percebeu quão graves podem ser as sequelas disso. Porque o que nós estamos falando? Quando existe bullying, não existe aceitação. Então, eu já trouxe o espelho, o que acontece quando não tem aceitação. Tem uma tristeza infinita, o não pertencimento, o sentimento de não pertencer é muito doloroso em qualquer idade, mas imagina na criança ou no jovem que está justamente onde essa coisa social dos pares, do grupo, da escola, é o lugar de reinar a felicidade, a troca, o crescimento, os nutrientes. Então, eu acho que a primeira coisa que acontece é um encolhimento, porque se a aceitação gera confiança, autoestima, segurança, a hostilidade, o não pertencimento, traz um encolhimento. A sofrência traz eu quero ficar invisível, inclusive para pararem de fazer bullying comigo. Eu queria era ficar invisível, eu queria sumir. Daí que vem tanta depressão, né? O silêncio, o apagamento e muitas vezes o suicídio. Então, presta atenção nos seus filhos. Quando eu falo de faça perguntas, é isso, tá tudo bem.
E se você não teve do filho a resposta, mas a intuição ainda grita, vai na escola, liga para a orientadora, marca uma hora e fala, escuta, eu estou sentindo ele assim em casa, aqui, tá aqui, você está vendo? Ah, não está vendo? Então olha. Porque delegar para a escola, delegar para a babá, delegar para a terapeuta, vai deixar só um buraco definido, faltou mãe. E mãe tem que ser um pouco onipresente, sem ser invasivo. São as asas que a gente tem que abrir sobre os filhos. Nossa Senhora joga o seu manto sagrado sobre mim, é um pouco isso. Né? Esse arquétipo da mãe, que é Nossa Senhora, que é o manto sagrado que cobre e protege, a mãe tem essa função arquetípica. Né? O pai também, de um jeito com atributos mais masculinos, mas não menos protetores. Então, não menospreze, não diminua qualquer percepção de irritabilidade, de falta de sono, de desmotivação, de tristeza, de clausura, porque em geral os filhos vão se fechando. Não é natural a criança ou o jovem viver o não querer, eles têm fomes. Quando você perceber que seus filhos estão sem fomes, desconfie. Procure saber, oferecendo o ombro, oferecendo o bolo de mel, como diz a minha irmã, oferecendo a escuta. E se tiver ali uma coisa tão fechada, porque às vezes tem o não conseguir se abrir, o não conseguir dizer, o não conseguir expor, procura ajuda na escola, procura ajuda de terapeutas, porque a fala, a conversa faz a gente também se escutar e a gente se perceber. Existem pontos da gente que a gente não enxerga. Você não enxerga a sua coluna vertebral. Você não enxerga as suas costas. Você tem que dizer, tem alguma coisa aqui? Não é? Você tem que perguntar para alguém. Tem alguma coisa nas minhas costas que eu não estou vendo? Ajude os seus filhos a enxergar aquilo que é ponto cego. Eu acho que isso pode prevenir muita dor e pode acudir as dores que ali já estiverem. O papel de uma terapia é muito poderoso, é muita potência que tem nesse processo de... Primeiro tem essa coisa mágica, né? Que a terapeuta, a gente tem uma salinha e a gente fecha a porta para o mundo e a gente está ali toda semana, naquele horário, garantidamente, com a escuta atenta, a pergunta curiosa, nenhum julgamento, nenhuma expectativa, nenhuma bronca, nenhuma desilusão, não tem. Então ali, isento para te ouvir. Só isso já tem um poder muito grande, né? Onde é um depositário do seu segredo. Segredo e sagrado têm a mesma raiz, né? Etimológica. Então, ali constela-se um lugar sagrado, onde a importância maior está na pessoa que está fazendo terapia. Ele é o foco, ele é a fonte, ele é o rei. E então eu super recomendo. Muito legal, Lúcia. Eu fiquei com a cabeça cheia de curiosidades com essa última fala. Vou tentar fazer uma pergunta que olha um pouco para o contrário. A gente está falando muito aqui de como o pai ou a mãe podem ter um papel ativo, né? Mas a gente sabe que a realidade, né, no Brasil é que tem muitas famílias muito desestruturadas e quando a gente vê na vida adulta, às vezes a pessoa tem diversas consequências, você falou aqui muitas delas, né? Desde a insegurança, né, a autoconfiança,
né? Essa personalidade vai sendo desenvolvida e toda essa construção daquela subjetividade ao longo da vida. E quando você tem uma família desestruturada, onde o diálogo não acontece, onde tem falta de respeito, muitas vezes violência, né? Desde a violência doméstica da mulher, ou de outras formas de violência, esse silenciamento dentro de casa. Então agora tentar mudar um pouco o olhar, está falando do papel do pai, do filho. E quando a gente está falando de uma pessoa já na vida adulta, que teve aí ao longo dos anos uma construção de uma relação familiar muito difícil, isso trouxe aí vários traumas, né? Existem pesquisadores até que falam na possibilidade de mudanças de padrões neurológicos, padrões cerebrais, devido a traumas na infância, e isso poder ser uma das causas de desembocar em algum transtorno mental, de desenvolver algum transtorno mental, como depressão, ansiedade ou outros, ao longo da vida adulta. Para essas pessoas, a psicoterapia ela ajuda, e o que ela pode fazer já na vida adulta para tentar melhorar essa relação familiar com seus aí, pais e mães? Olha, Bárbara, a gente falou de família, você falou ativa, né? Positiva, porque existe a família ativa negativa. Ah, legal. Você imagina uma das sequelas dessa ação negativa, quando eu falo da confiança, é o indivíduo acreditar que ele não tem importância, que ele não tem valor. Existe uma fala psicológica que é profecia autorrealizável. Se a mãe ficar falando, esse menino é impossível, e essa daí, já desisti, ela é difícil, essa é muito brava. A criança ouve e vai ser isso, porque é isso que ela ouve, que os pais querem que ela seja. Ela não tem nem que melhorar, porque ela é isso, né? Então, muito cuidado com o que como você nomeia, como você rotula o seu filho. É tudo gerúndio, está tudo acontecendo, está tudo transformando, crescendo. O filho é um vir-a-ser, né? Então não rotula. Imagina que numa casa onde existe um desrespeito ao feminino, à mulher, um massacre de palavras, às vezes a violência física, um total demérito do que é feito por ela, a filha vai crescer desvalorizada, acreditando nisso. Então, como é que ela vai para esse mercado de trabalho? Como é que ela vai para a relação amorosa? E se for um filho, vai crescer falando, entendi como é que tem que ser, como é que é marido. Pode deixar. E vai sair repetindo esse padrão. Acho que a terapia promove a possibilidade de ressignificar. Permite que você compreenda que os pais que tivemos influenciam, mas não determinam a pessoa que você é, nem que pai você será. E a hora que você compreende na terapia que influência é essa, você tem o livre-arbítrio ativo de escolher: eu quero isso para mim ou eu não quero isso para mim. Eu acredito que ninguém muda ninguém, mas que a gente tem a potência de nos mudar. A sua consciência tem a decisão de se transformar. Não é uma mudança de padrão neurológico, porque eu não sou neurocientista, mas é uma mudança de crença. É parar de levar adiante crenças limitantes, crenças equivocadas. Se eu não gosto de certeza absoluta, imagina fixar uma coisa que você é. Nós que estamos aqui em constante evolução, né? O que eu sou hoje, eu pretendo ser melhor amanhã. Não por ambição, não por ambição financeira ou vaidosa, por uma ambição de uma melhora de ser, uma expansão de ser. Essa coisa de tentar ser a melhor versão de si mesmo, né? Claro que para isso não é só você polir os seus
as suas virtudes, mas é conhecer e reconhecer os seus enganos, as suas disfunções também. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, acho que eu me perdi um pouco na divagação. Não, acho que respondeu, sim. Você trouxe, acho que a importância do autoconhecimento, né, e de como um processo de psicoterapia traz, para também entender que não necessariamente a gente está repetindo padrões e poder alterar essas rotas, né, ainda já na vida adulta. Então, eu tenho um exemplo do qual eu me orgulho muito. Uma vez entrou no meu consultório um senhor, um guarda-chuva, muito bem apessoado, e disse: eu tenho 78 anos e eu quero fazer os 80 livre dos meus traumas. Aquele guarda-chuva estava lá porque ele tinha uma psicopatia que chama agorafobia, que é uma fobia de lugares amplos, espaços amplos. Então ele não saía na rua sem o guarda-chuva porque ele se sentia apoiado. Bengala era demais. Ele usava o guarda-chuva. Mas ele tinha também claustrofobia. Então ele era muito limitado no seu movimento. 2 anos depois, quando ele fez 80 anos, ele tomou um navio e voltou lá para o seu país de origem, na Europa, sozinho. Então, a terapia, em 2 anos, cumpriu, entregou o pedido dele de se livrar desses traumas. E ele conseguiu vencer a claustro para ficar numa cabine de navio e a agorafobia para estar diante daquele oceano, indo sozinho para a Europa. Então, tem poder. É uma profissão, é um trabalho lento, é um trabalho artesanal, é filigrana, mas é ouro puro. Eu gosto muito do que eu faço. Muito legal, Lúcia. Acho que gostoso te ouvir compartilhando com orgulho da profissão e desse trabalho que é simplesmente fantástico. Acho que a gente passou pelos principais aspectos. Essa conversa daria para a gente olhar sobre diversos ângulos, né? Você falou sobre a importância do não julgamento. Isso aqui daria uma longa conversa só sobre, né, o que é, como que é respeitar esse limite, o não julgar. Enfim, cada uma das perguntas e dos pontos que você foi trazendo dariam outras conversas, mas acho que a gente tentar cumprir aí e não se estender tanto nos vídeos aqui do canal. Foi uma primeira exposição, minha primeira aproximação do tema incrível, te agradeço muito. E também te convido para, se quiser comentar outros temas aqui no canal, estamos começando agora, certamente aí a gente vai ter outras formas de abordar o tema da saúde mental. A proposta que hoje era pensar em como a relação com a família pode ajudar na promoção, né? Quando a gente fala de promoção em saúde mental, é um tema ainda muito difícil, é um tema ainda que, quando a gente pensa do ponto de vista público, né, da questão da saúde mental como um problema não só privado, mas público, a gente tem dificuldade de promoção da saúde mental dentro dos governos, né? O que a gente vê são campanhas de conscientização, mas que elas não conseguem chegar dentro da casa, entrar dentro da casa e, de fato, promover mudanças de comportamento. Então, a promoção ela ainda está muito no âmbito da conscientização, né? E você trouxe aqui... família, ainda está na responsabilidade do micro, né? Já que o macro não... Então, é importante que a gente no micro lembre que se gentileza gera gentileza, gentileza gera gentileza. Então, cuidado, é seu filho, né? Se você ensinar para ele que quando você está dando aquele tapa, você está dizendo é por amor que eu estou fazendo isso, você está ensinando seu filho que violência e amor estão juntos. E ele pode sair reproduzindo esse padrão, como em geral sai. Inocentemente, autorizado pelo pai. Então, vamos botar a atenção no micro, que é o que a gente pode fazer. O seu filho, a sua saúde mental, a sua família, seus amigos. Vamos cuidar do micro. Aliás, é o que a gente está podendo fazer na pandemia também.
Legal, muito obrigada. Se você quiser fazer alguma consideração final, mas acho que era muito interessante a gente ouvir sua perspectiva, né, a partir desse micro. Né? A gente está aqui com o desafio de no canal abordar o micro, mas também chegar aí no macro e olhar para o tema de saúde mental como um tema público também, mas sem perder de vista que ainda é muito difícil trabalhar isso no âmbito público, então tudo que a gente puder fazer individualmente, né, e cada um que assistir aqui, que tiver filho em casa, certamente vai ser tocado pelas suas palavras, né, e talvez se interessar pelo livro. A gente coloca aqui na descrição do canal depois o nome certinho do seu livro, como que faz para adquirir, e também o seu TEDx, que está disponível na internet, outras informações aí de contato. E é isso, agradeço. Fique à vontade para fazer alguma consideração final, Lúcia. Muito obrigada. Acho que eu fiz as considerações finais aí com essa questão do cuidado com o micro, porque, de fato, a gente não pode delegar. Se eu acho que não pode delegar a escola e a terapeuta, que dirá o Estado, né? No estado que as coisas estão. Então, acho que eu reafirmo que se cada um cuidar do seu pedaço, com certeza o mundo já vai ser muito melhor. Legal, muito obrigada. Boa sorte no seu canal. Eu acho que você está lançando uma coisa, dando voz para um lugar muito necessitado de escuta. Então, avante, Bárbara. Avante, obrigada.